Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu estava conversando com a minha esposa pouco tempo atrás a respeito da ressurreição dos mortos. Eu estava esclarecendo a ela que a ressurreição nada tem a ver com a carne ressuscitando lá no cemitério, simplesmente porque nós não somos este corpo. Nós somos o espírito tendo uma experiência inconsciente através da carne. Se a sua verdadeira identidade é espiritual, por que exatamente você estaria esperando a ressurreição da carne? Se você é um espírito, o natural é que o espírito deva ressuscitar na carne. Prova disto que você não é capaz de se reconhecer através do espírito, pois você se encontra morto espiritualmente. Humanamente falando, você está muito bem vivo. Por isso, disse Cristo, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Pois aquele que não é capaz de se reconhecer através do espírito é porque se encontra morto espiritualmente. Nisto podemos entender porque no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 20, disse Paulo que a morte entrou por um único homem. E desta forma, a morte passou a todos os seres humanos. A morte entrou através de Adão. E desta forma, todos os seres humanos passaram a estar mortos a partir de então. Veja bem, você se encontra morto, pois a morte entrou através de Adão. Não é que você vai morrer, você já está morto. Guarde bem essas palavras, pois concluiu Paulo. E assim como a morte entrou através de um homem, também através de um único homem, a saber, Cristo, a vida eterna foi restaurada. Veja bem, se de fato a vida eterna foi restaurada, eu te pergunto, por que exatamente os seres humanos continuam morrendo então? Se de fato a vida eterna entrou no mundo através de Cristo, por que os seres humanos continuam morrendo? Veja, use a lógica, mas principalmente raciocine comigo. Repito, disse Paulo no versículo 12. Assim como a morte entrou por um único homem. Veja bem, primeiro é o natural, depois o espiritual. Quando você nasceu, a morte entrou no mundo. Você entrou no mundo dos mortos. Este corpo não possui vida em si mesmo. Quando você nasceu, a morte passou a existir para você, pois a partir do momento que você passou a ter um corpo, você passou a se reconhecer através do corpo e não mais através do espírito. E isto é a morte, deixar de se reconhecer através do espírito. Uma vez que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. E se você é o Espírito, mas não é capaz de se reconhecer através do Espírito, senão através da carne, nisto podemos entender que você se encontra morto espiritualmente. Então, a ressurreição nada tem a ver com a carne, e sim com o Espírito. Nisto podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, disse Cristo, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Os seres humanos não sabem o que estão fazendo neste lugar, porque os seres humanos se encontram mortos espiritualmente. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 diz, os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Sim, se a sua verdadeira identidade é espiritual, eu te pergunto por que exatamente você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, sendo que o Espírito é eterno. Deus enviou o seu Espírito, então o corpo foi criado. Se você é o Espírito que deu a origem ao corpo, por que você não consegue se lembrar de quem você era antes de ter nascido neste lugar? A resposta é simples, porque neste lugar você se encontra morto. E os mortos não sabem de coisa alguma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Sim, meu amigo, esta é a verdade. Você está dormindo na carne, você está morto na carne. Quando você nasceu através deste corpo, você foi enterrado no corpo. E este espírito precisa ressuscitar na carne, para que desta forma você passe dos mortos para a vida. Para você passar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, você precisa ressuscitar na carne, pois é o espírito que se encontra morto na carne, e não a carne que irá ressuscitar lá no cemitério. Por isso que no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 27, diz,
Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Por isso vós errais muito. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 26, diz: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Por que exatamente a morte precisa ser destruída? Porque você já está morto. A morte entrou no mundo através de Adão. E através de Adão, a morte passou a todos os seres humanos. Ou seja, a morte entrou no mundo quando você nasceu, pois quando você nasceu, você perdeu a sua verdadeira identidade espiritual através do corpo. E desta forma, você precisa derrotar a morte despertando do Espírito de Cristo na carne. Por isso que no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 9, diz que nos salvou com uma santa vocação. Os apóstolos foram salvos exatamente do quê? Da morte do corpo? Não. Todos os apóstolos foram enterrados no cemitério. Eles foram salvos da morte quando despertaram da sua verdadeira identidade através do corpo. A partir daquele momento eles não poderiam mais morrer, pois o Espírito é eterno. Por isso que no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10 diz: e que nestes dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida eterna e a imortalidade. Os apóstolos já haviam recebido a vida eterna e a imortalidade, quando a vida espiritual deles foi manifesta, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. A sua vida é o Espírito de Cristo, quando Cristo quer a sua vida se manifestar. Então, a morte que entrou através de Adão será aniquilada. Somente quando Cristo quer a sua vida se manifestar. Somente a partir do momento que você for capaz de se reconhecer através do Espírito, é que a morte terá deixado de existir para você. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28, disse Cristo: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. A vida eterna é adquirida aqui neste lugar, pois este é o mundo dos mortos. É aqui que você ressuscita, através do corpo. Quando você desperta do Espírito, quando você desperta da sua verdadeira identidade, o mundo da ilusão é desfeito, a mentalidade da carne é desfeita e é estabelecido o corpo espiritual, que é a mente espiritual de Cristo, que é a sua verdadeira identidade, pois foi o Verbo que se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição, a vida do ser humano, é o despertar da consciência espiritual de Cristo na carne. Pois, através da carne, entrou exatamente a morte. Pois, através da mentalidade da carne, você foi incapaz de se reconhecer através do Espírito. Por isso, você não é capaz de se identificar através do Espírito, porque você se encontra morto. Este é o mundo dos mortos. Por isso que a sua memória jaz no esquecimento. Você não é capaz de se lembrar de quem você é. Porém, quando a sua verdadeira consciência despertar na carne, então você terá passado da morte para a vida, pois este Espírito de Cristo é a ressurreição que acontece em vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todos nós se encontramos mortos, pois a morte entrou através de Adão e esta morte passou a todos os seres humanos. Essa morte espiritual passou a todos aqueles que nasceram através da carne, pois através da carne todo mundo perdeu a sua verdadeira identificação através do Espírito. Por isso, repito, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A partir do momento que você vier a despertar da sua verdadeira identidade espiritual, você se tornará eterno e imortal, pois o Espírito não morre. Pense e raciocine, meu amigo. Até o próximo vídeo.